Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família. Hoje nós vamos gravar um vídeo bastante polêmico. Muitas pessoas já tinham me pedido sobre esse assunto, que é, pelo título que vocês já viram aí, o propósito da vida do solteiro. Nós estamos no período que nós estamos gravando os vídeos sobre o milênio e nós temos falado do grupo de pessoas que irão reinar com Cristo no milênio, e é um outro assunto que tem sido polêmico, porque a gente não vê isso sendo discutido na Igreja de Cristo. E muitas pessoas têm ignorado esse assunto e têm falado apenas do arrebatamento da igreja. Outros nem sobre o arrebatamento da igreja têm falado. Só que o vídeo de hoje me fez quebrar essa sequência sobre o estudo que nós estamos fazendo sobre o milênio e falar uma coisa pontual, que é os solteiros dentro da igreja. Eu vou falar algumas coisas, infelizmente eu não posso trazer tudo aqui em um único vídeo, porque ia demandar mais de 1 hora, né? E muitos de vocês não têm essa paciência para ouvir. Mas desde já, eu gostaria que, se você pertence a esse grupo de pessoas que decidiu não casar, que não tem encontrado alguém por falta de opção ou porque as coisas têm mudado tanto, né, no nosso meio, então fica difícil achar alguém de verdade com propósitos na casa do Senhor, com propósitos do reino, porque você também não pode se ligar a um jogo desigual, embora muitas pessoas profetizem Jesus, mas as suas vidas é totalmente contraditória a sua fala. Então, você está sem opção nenhuma, então você se encontra solteiro, ou porque simplesmente você decidiu que não precisa de ninguém, não quer construir uma família, e você desejou estar solteiro por um objetivo, né, pessoal. Agora também há pessoas que simplesmente decidiram ficar solteira porque é uma convicção, como o próprio Cristo fala, né, se fizeram eunuco por causa do reino. E nesse grupo eu encontro, né, muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, inclusive no campo missionário. Eu peço que, se você conhecer algum jovem ou alguma pessoa que já está com uma idade, né, depois dos 30, de preferência, porque a luta vem principalmente para a pessoa depois dos 30 que decidiu não casar ou não está casada até o momento. Então, se você conhece alguém nesse perfil, compartilhe esse vídeo, faça essa mensagem chegar até ela. Desde já, eu quero deixar bem claro a todos vocês que são casados, que esse vídeo vai ser diretamente aos solteiros. Eu vou abrir o coração aos solteiros, porque todas as pessoas solteiras na casa do Senhor estão correndo um grande risco se não conhecer a verdade que eu vou revelar nesse vídeo, tá bom? Vem comigo que o Senhor possa falar mais e mais ao nosso coração e que você aí na sua casa possa receber essa mensagem de bom grado. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês solteiros, né? Eu englobo homens e mulheres que estão solteiros por diversos motivos. O que nós vamos discutir hoje, você vai fazer uma análise e vai decidir em que grupo você está.
Se você quiser compartilhar comigo nos comentários ou por e-mail, se sinta completamente à vontade. Em primeiro lugar, a Bíblia fala alguma coisa sobre o solteiro? É pecado ser solteiro? Eu realmente tenho que casar para estar servindo a Deus? É uma exigência de Cristo sermos casados para que possamos servi-lo? O que realmente a Bíblia fala a esse respeito? Nós temos alguns textos aqui na Palavra de Deus, eu vou ler alguns, né? Não vou ler todos, porque senão vai tomar o tempo todo. Mas eu gostaria de iniciar, a nossa palavra não é um estudo, mas é uma palavra de conforto, é uma palavra de despertamento e uma palavra de encorajamento a todos os solteiros, principalmente que estão no corpo de Cristo. Abram lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 e 9, o que Paulo diz sobre os solteiros. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo, que outrora, possivelmente, aparentemente, a gente vê algumas colocações do apóstolo Paulo que ele era casado e que alguma coisa aconteceu depois da conversão dele, ou a mulher não quis que ele se convertesse, aconteceu que ele se colocou solteiro, né? Talvez a mulher o tenha abandonado, alguma coisa assim, mas ele não era mais casado e decidiu permanecer nessa posição de solteiro em prol do reino de Deus. E quando ele fala solteiro, ele não fala somente para as pessoas que ainda não obtiveram matrimônio. Ele fala também para as viúvas que outrora estavam casadas, mas por conta da morte do cônjuge, essa pessoa simplesmente se encontra na posição de solteiro. Então ele está dando conselho. Eu aconselho que vocês permaneçam assim como eu estou, solteiro, livres, para que possa melhor servir a Deus. Mas se o desejo da sua carne, o desejo por sexo é tamanho, é melhor que você case, porque aí você não peca. Então vamos lá. Também a gente vai ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 14 e 15, são apenas 2 versículos, diz assim: portanto, aconselho as viúvas mais jovens, se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Eu quis ler esse versículo por quê? Porque geralmente a gente sabe que os hormônios, principalmente na parte da nossa juventude, é um hormônio que ele coincide para que a procriação da nossa espécie aconteça. Então ele diz assim, que as viúvas mais jovens, ou seja, aquela que já tiveram um relacionamento sexual, que desejam continuar com essa prática, é melhor que se casem do que ficar ardendo em chamas, né, ardendo em desejo, e se entregar aos desejos da carne, assim como muitos naquela época já se envolveram, né, no desejo da carne e se entregaram aos planos de Satanás. Ele mesmo diz aqui. Agora, para nós continuarmos falando sobre os solteiros, né, não nessa visão que já tiveram um ato sexual, porque nós sabemos que entre cristãos, aquele que já conhece há muito tempo, que nasce no berço evangélico, e aqueles que já conhecem a verdade, mesmo antes de conhecê-la, já tiveram prática de ato sexual, a gente sabe que isso fora do casamento é pecado. Mas então vamos àqueles que realmente estão solteiros por um motivo de se prestar a mais tempo livre à pregação do evangelho. Paulo diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver em plena maneira correta de consagração ao Senhor. Ele diz também, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 26, diz assim:
Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer solteiro. Você está casado? Não se preocupe em separar-se. Continue casado. Agora, se está solteiro, não procure esposa, não procure se casar. Mas se vier a casar-se, não comete nenhum pecado. E se uma vez de se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-lo disso. Aqui vai começar o nosso tema. Então, eu quis falar com vocês, quis mostrar algumas coisas que estão na Bíblia em relação a conselhos sobre casamento. Eu vejo que há duas coisas na palavra de Deus que têm mexido muito com os crentes nos dias atuais. E uma delas é a obrigatoriedade no meio da igreja que os seus jovens, que as suas mulheres, que os homens, se são solteiros, se casem o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta a qualquer estudioso da palavra de Deus. Aonde está essa exigência de casamento na palavra de Deus? Porque se houvesse isso, por que o apóstolo Paulo está nos aconselhando a não casar? Aonde vocês me dizem que Deus ordenou que nós temos que casar? Ah, mas muitos vão dizer assim, irmã Regiane, mas lá no Jardim do Éden, Deus criou a mulher para o homem. É mesmo? Quem foi que veio primeiro, o homem ou veio o casal? Deus criou um homem. Aí muitos vão falar assim, mas Deus viu que o homem estava só e disse que não era bom que ele ficasse só e por isso ele deu uma disjuntora. É verdade, porque o homem questionou. Porque se Deus tivesse visto primeiramente porque ele é onisciente, é o Criador, por que ele já não veio e não criou logo o casal? Se nós olharmos firmemente a palavra de Deus, o plano de Deus, em primeiro lugar, era que o homem se conhecesse e conhecesse o projeto de Deus na sua vida. E depois que o homem passasse por esse autoconhecimento e pelo conhecimento que Deus tinha na vida dele, aí Deus iria dar um segundo presente, uma adjuntora, uma pessoa que lhe fosse idônea. Só que o homem questionou. E porque o homem questionou que estava sozinho, e porque o homem não admitiu o projeto de Deus na vida dele, o homem exigiu que Deus lhe desse alguém que fosse parecido com ele. E foi assim que surgiu uma companheira. Não é isso que acontece nos nossos dias? Que nós fomos para a escola secular, e nos dizem assim, o homem foi criado para nascer, crescer, reproduzir e morrer. É verdade isso? O homem foi, você que é cristão, eu estou falando para cristão, o homem foi criado para nascer, crescer, reproduzir e morrer? A palavra de Deus diz isso. Primeiro que o homem não foi criado nem para morrer. Então se você me disser que nós fomos criados para morrer, você já está mentindo, já está burlando a palavra de Deus. Porque nós só morremos mediante o pecado que foi cometido no Éden. E se você me disser que nós fomos criados para reproduzir, porque Deus deu uma ordem a Adão e Eva para ser fecundo e encher a terra, então você também está mentindo. Porque essa ordem só foi dada depois que o homem caiu. Depois que houve o pecado. Deus não deu a ordem de coabitar, de ter relação sexual antes da queda. Então nós não nascemos para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus. E ninguém manifesta a glória de Deus somente porque casa. Nós manifestamos a glória de Deus nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Quer sejamos solteiros ou quer sejamos casados. Mas isso não é mandatório. Isso não é uma exigência. Não é uma exigência. Irmã, mas você tem que convir que se a pessoa não casa, ela vai estar dando vazão à própria carne, ela pode cair. E aí ela vai estar mais vulnerável ao pecado, é mesmo. Quantas pessoas estão casadas e estão em adultério? Quantas pessoas estão casadas, estão com trocas de parceiros?
E tudo em comum acordo. A mulher concorda que o homem troca de parceiro e o marido também concorda que ela troca de parceiro. Quantas pessoas estão casadas e estão insatisfeitas sexualmente? Quantas pessoas estão casadas e estão vivendo de aparências? Quantas pessoas estão casadas, estão pregando sobre casamento, dizendo que estão felizes e querem que você se case para que você prove da tristeza que elas estão sofrendo. Não estou dizendo que o casamento seja um problema, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que foi um homem que já foi casado e ele está dizendo que ele queria nos poupar desses tais aborrecimentos. E se é uma exigência você casar para ser pastor, você casar para ser missionário, você casar para ser um representante de Deus em algum ministério pastoral, porque Jesus não foi casado? Se é uma exigência ser casado, porque Jesus não ordenou aos 12 discípulos que eles casassem primeiro para depois enviá-los? Porque a igreja diz que você tem que casar cedo para que você desenvolva a família? Porque as pessoas, principalmente as pessoas que são casadas, dizem que você está perdendo tempo porque você quer estudar, porque você quer trabalhar, porque você quer se investir no reino de Deus, porque você quer fazer um autoconhecimento da sua vida e que você primeiro tem que pensar porque você não pode ter filho depois que você estiver velho. Por que as pessoas estão jogando isso para dentro de você? Porque estão dizendo na sua cabecinha que você completou 30, 40, 50 anos, você está solteiro e você é gay. Você é um homossexual. Ah, você não tem uma afinidade aí? Como é que é esse negócio? Todo mundo sente desejo na carne. Todo mundo sente uma atração. Se você não casou, alguma coisa tem de estranho com aquela irmã. Alguma coisa tem de estranho com aquele irmão. Por que estão enfiando isso na sua garganta? Por que estão falando isso para você? Você quer que eu te diga a verdade? As pessoas que estão no meio da igreja e que se dizem ser doutores da lei e que se dizem ser conhecedores da verdade, muitos deles não são tão verdadeiros ou nem um pouco verdadeiro como o apóstolo Paulo foi. Eu, Cláudia Rejane, quando eu me converti, eu simplesmente tive a oportunidade de me converter e de crescer no meio cristão, dentro de casa de pastores. Esses olhos que hoje contemplam, que está contemplando essa câmera aqui para poder gravar para você, esses ouvidos aqui já viram e já ouviram histórias que muitos de vocês nem sequer viram e nem imaginaram o que acontece. Eu posso dizer para vocês, mediante a palavra de Deus e mediante a vida que eu tenho assistido ao longo de mais de 30 anos na casa do Senhor, que o casamento não é aquilo que vai te trazer felicidade. E Satanás quer que você perca esse objetivo. Muitos agentes de Satanás estão dentro da igreja para te roubar a maior oportunidade, o maior potencial, que é servir a Deus em plenitude. E aí você fala assim: Rejane, como assim servir a Deus em plenitude? Você servir a Deus com seu tempo. Você servir a Deus sem nenhuma obrigação de ter que ser fiel e responsável com a aliança que você fez a alguém. Infelizmente, as pessoas querem plantar como se o casamento fosse a maior felicidade do mundo. E não é verdade. É cada 10 casamentos. Eu posso dizer isso baseado em estudos e baseado em vivência. Como eu falei para vocês, eu cresci como cristã em casa de pastores. Eu ouvi e vi coisas assim, na minha frente, ninguém me contou, presenciei, com casais, com pessoas que aparentemente se pareciam que era o casamento perfeito. Há pessoas que casam e dão-se muito bem. Há matrimônios que levam-se a vida toda. Mas isso é raridade. Tudo na vida você tem que
fazer uma escolha. Há casamentos que a gente sabe que só Jesus na graça. E a vida de solteiros que a gente também sabe que é só Jesus na graça. Mas a cada 10 casamentos, eu posso dizer para você com certeza, 2 ou 3 estão muito bem. 7 deles é só aparência. E aí vamos para o lado espiritual. O porquê Satanás tem colocado na vida de muitas pessoas que estão ao seu redor que você deve casar e que há alguma coisa de errado com você por você não ter casado. Porque todos aqueles que são solteiros, eles estão em disponibilidade para serem usados por Deus. Eles são a pedra de tropeço para que o reino de Satanás, o reino desse mundo, alcance mais e mais adeptos. Eu vou trazer uma história que, se vocês pararem para analisar, se houver um presidente ou um líder mundial e essa pessoa não for casada e ela não tiver filhos, você sabe o que acontece? Todos têm medo dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tem nada na vida dela que faça com que ela se agarre e que possa ser usado contra ela como chantagem. Por exemplo, se alguém quiser manipular um líder, aquele líder que não é casado ou que não tem filho, não pode usar a família dele contra ele. Ele não tem filho, ele não tem família, ele não tem esposa a quem ele deva proteger, ele só tem a ele mesmo. Então, se na cabeça desse líder, que é totalmente solteiro, ele tiver um projeto de ser uma referência nesse mundo, e ele falar assim, no meu país nós vamos agir desse jeito, totalmente diferente do restante do mundo, e houver uma ordem, e houver uma liderança mundial que for contra os preceitos desse líder, essa liderança mundial vai ter problema com esse homem. Por quê? Porque esse homem não tem a quem se agarrar. Não tem uma família para se agarrar, para servir de chantagem para ele obedecer a essa liderança mundial. Esse homem, esse presidente aqui, ele só tem uma única coisa: as convicções dele, a que ele tem que se agarrar. Você já parou para analisar que quando uma pessoa vai procurar trabalho, principalmente o homem, e se ele disser que ele não é casado ou que ele não tem filho, ele é tido para aquela empresa como irresponsável e a empresa não quer contratar aquele homem? Por quê? Porque a empresa não tem como manipular aquele homem para as suas ações. Por quê? Porque aquele homem não vai ficar refém da manipulação da empresa, ainda que essa manipulação seja ruim, para manter o seu trabalho, porque ele tem filho em casa para sustentar, porque ele tem uma esposa dentro de casa para sustentar. Aquele homem só vai estar preso a uma única coisa: a convicção que faz com que ele levante todo mundo, todo dia cedo, para ir trabalhar. Então não tem nada que seja usado naquele homem como uma oportunidade para que ele seja manipulado. Trazendo isso para o mundo espiritual. Quando você é solteiro, você simplesmente decidiu não casar, sabe o que acontece? Satanás não tem como pegar você e simplesmente dizer: você não pode viajar para pregar a palavra de Deus, você não pode doar o seu tempo para as pessoas, para alimentar as pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Para que você vai ficar pregando para esse povo? Olha, você tem uma esposa dentro de casa, para que você vai ficar aqui lecionando Bíblia para os outros? Olha, você está casado, você vai ficar dando mole aqui pregando para esse povo enquanto tua esposa está lá sozinha? Olha, cuidado que ela vai procurar outra, ela vai se separar de você. Ou para as mulheres: olha, você está resolvendo aqui ajudar as irmãzinhas aqui, você está resolvendo fazer um grupo de oração? Cuidado que seu marido está ali solto, tá? Outras mulheres podem passar e olhar para ele com outros olhos. Satanás não tem como usar essa faceta para te seduzir. Você é uma bomba nas mãos de Deus contra o reino do mal.
Porque todo o seu tempo, como diz o apóstolo Paulo, aquele que é solteiro cuida das coisas de Deus. Ele não tem o tempo dele dividido com nada. O solteiro, ele tem o tempo totalmente integral dele para servir a Deus. E os casados têm as suas obrigações de casados. E aí essas obrigações de casados faz com que ele divida o tempo dele, que deveria ser integral de Deus, com o seu cônjuge. Porque senão ele traz prejuízo para si mesmo. Isso não é errado, pessoal. Quem está casado não é errado. Mas eu estou falando para os solteiros. Então acontece uma coisa. Como Satanás sabe que você é uma bomba na mão de Deus, que você tem uma potência na mão de Deus, a qualquer momento Deus pode te usar para falar a qualquer hora, a qualquer horário, em qualquer lugar, Satanás vai fazer com que você se sinta incomodado por ser solteiro. E a primeira coisa que Satanás vai fazer é colocar pessoas no seu caminho para dizer que você está ficando velho ou velha, que vai ser para titio ou titia, que você não gosta muito da fruta, é um crente meio suspeito, já está até com trijeito, ou, sei lá, tem um jeito meio masculinizado ou meio afeminado. Satanás vai colocar pessoas e até pastores, porque eu já tive amigos que me relataram isso, que pastores falaram, eu não posso te colocar na posição de presbítero nem nada porque você não é casado. E a propósito, você gosta de mulher? Não, porque é estranho, você nessa idade, você não é casado? Pastores falaram isso para amigos meus. Então Satanás vai usar suas peças dentro da igreja, dentro dos templos, ou dentro do seu círculo familiar para dizer, todo mundo já casou, até seu sobrinho mais novo já casou, por que você não casou? Na família todo mundo é casado, por que você não está casado? Porque você quer viver a sua vida na libertinagem. Então, se não usa que você tem uma inclinação homossexual, usa uma linguagem que você quer ser livre para viver na libertinagem. Ou usa uma linguagem que você quer ser solteiro ou solteira para ficar livre de responsabilidade. Em todos os lugares vai haver pessoas que vai tentar te fazer pequeno, porque você não tem filhos, porque você não casou. E vai ter pessoas que vão ser igual Judas. Quando Jesus estava tendo seus pés ungidos com Maria, né? Judas falou assim, Senhor, não seria interessante ela pegar esse perfume e vender e o dinheiro a gente dividir para os pobres, para os necessitados? Então vai ter pessoas que vão fingir que realmente se importa com você, que realmente se preocupa que você está sozinho. E vão falar, mas você até nessa idade, você não casou, você não tem filho, você vai morrer sozinho. Você vai envelhecer sozinho. Quem é que vai te ajudar quando você estiver velho? E se você ficar doente, quem vai te proteger? Aquela voz de falsa de preocupação. Queridos, eu conheço muitas pessoas que foram casados e têm filhos e que os filhos não se importam com elas. Quem ajuda essas pessoas são os amigos. Você ter filho não é garantia de que você vai ter alguém na sua velhice. Você ter filho não é garantia que você vai ter apoio do seu filho e da sua filha. Você ser casado não é garantia de que você não vai envelhecer sozinho. Quantas pessoas morrem antes? Quantas pessoas ficam viúvas? A vida é dinâmica. Para morrer basta estar vivo. Você casar hoje não significa que você vai morrer e ter alguém. O objetivo é esse. O objetivo é que você case e que a morte os separe. Mas se ele morrer antes, ou ela morrer antes, e você ficar sozinho? E muitos podem falar assim, irmã Rejane, mas casamento é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus? Ninguém está dizendo o contrário.
Mas ser solteiro também é uma dádiva de Deus, porque Jesus fala sobre isso. Jesus fala que aqueles que se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. E vocês não observam o porquê Satanás a todo custo quer que tenhamos desejos carnais, para que os nossos desejos carnais nos seguem a tal ponto que nós percamos o objetivo de servir a Deus e passamos a servir as nossas carnes. E tem muita gente que casa achando que vai ter uma vida sexual ativa, vai ter uma vida sexual das galáxias, e não é isso que acontece. Há uma frustração, há uma distrofia ali. Não é garantia, pessoal. Não é garantia que eu vou casar, como eu já ouvi pessoas dentro da igreja que falam assim, quando eu casar eu vou passar uma semana só tendo relações sexuais mesmo, querida. E casou. E casou. Nunca mais a vi. Eu ia perguntar, né? E aí, como é que estão as coisas aí? Tá conforme planejada aí? Que eu gosto, né, de fazer essas brincadeiras aí. Porque não é isso, pessoal. Não é o que pintam. Você que é solteiro e aquele casal fica falando pra você, casa. Você tá perdendo tempo. Você tem que casar. Que negócio é esse? Crente solteiro? As pessoas que mais põem na cabeça do crente que ele tem que casar são as pessoas mais frustradas por terem optado por ter casado. Quem exige muito de você algo é porque não tem e quer que você também não tenha. Quem te taca muito pedra é porque quer que você caia. Porque não suporta a sua felicidade, a sua liberdade de servir a Deus, também ter a oportunidade de se autoconhecer. É muito bom quando alguém fala assim, eu nasci para ser mãe. Então tem pessoas que têm um dom para ser mãe, dom para ser pai, quer ter uma família e vai ser uma pessoa que não vai ter problema nenhum em construir família e ser referência para o reino de Deus como uma família do qual Deus realmente deseja que todos seja uma família entre um homem e uma mulher que traga alegria para os filhos. Não uma família que daqui a pouco vai entrar no divórcio e vai criar filhos frustrados, filhos rebeldes, filhos decepcionados, porque teve que, numa idade tão prematura, ter que lidar com outro casamento de um ou de outro membro da família que se separou. Então, aquela pessoa que fica impulsionando você a casar, faça uma análise dessa vida. Faça uma análise da vida desse casal ou dessa pessoa. Por que essa pessoa fica rindo tanto de você, dizendo que você não casou e que você vai ser pra titio, vai ser o solteirão ou a solteirona da vez? E outra coisa, tem muitas pessoas, eu já ouvi várias histórias, que às vezes se olha assim, eu não casei, será que eu tenho um problema sexual? Será que sou homossexual? Será que é por isso que eu não gosto do sexo oposto? Isso é uma cilada de Satanás para tentar botar na tua cabeça que você é homossexual. Não tem problema nenhum se você não quer casar. Não tem problema nenhum se você não tem desejo pelo sexo oposto. Não tem problema nenhum se você decidiu ficar do jeito que você está. Contanto que isso te faça bem e seja saudável e você não esteja denegrindo nenhuma palavra de Deus com pornografia ou com outras coisas, sexo lícito fora do casamento, não tem problema nenhum se você decidiu ficar solteiro. Só que, pessoal, você que é solteiro, eu quero falar uma coisa para você. Você que se decidiu ser solteiro para servir a Cristo, você tem que estar preparado. Porque vão tacar pedra em você. Vão dizer que você é homossexual, ou você tem inclinação a isso. Vão dizer que você vai morrer sozinho. Vão começar a querer fazer predições sobre a sua vida. Você tem que estar preparado para passar vários dias sozinho. E tudo bem, se uns decidiram se casar e você não. Você tem que estar preparado para a sua família e muitos debocharem da sua decisão. A decisão de estar solteiro. Agora você, minha querida, meu querido, que está solteiro não por opção, mas porque você não encontrou ninguém para casar. Ninguém que realmente você fale, essa pessoa vai somar comigo. Eu quero que você reflita numa coisa.
Há pessoas que Deus chamou para estar solteiros. Há pessoas que Deus tem um chamado para a vida de solteiros. Há pessoas que, embora queira casar, que embora queira achar outra metade da laranja, como muitos dizem, Deus tem um projeto muito maior para você. Não significa que talvez você não case futuramente. Às vezes Deus tem um projeto para você agora, mas você vai ter um casamento tardio, um casamento numa idade mais madura, e talvez você nem case, porque Deus tem um projeto na sua vida. Não posso falar muito aqui, mas analise os vídeos do canal Falando de Deus que você vai entender. Há pessoas que Deus chamou para ser sua. Há pessoas que Deus chamou para ser propriedade exclusiva dele. Há pessoas que Deus chamou, separou para ser somente dele. E ele não vai dividir. Por quê? Porque no casamento você está dividido para Deus, o seu Senhor, e para o seu cônjuge. Então há pessoas que Deus não vai dividir com ninguém. Não vai dividir a atenção dessa pessoa com ninguém. E você só vai ser feliz quando você entender o propósito que Deus tem na sua vida. Acredite, você descobrindo ou não, o mundo espiritual já sabe desse propósito e é por isso que usa instrumentos para afligir a sua mente e te fazer se sentir mal. Tenha orgulho de ser solteiro. Tenha orgulho de ser propriedade exclusiva de Deus. Tenha orgulho de ser solteiro com um propósito. O propósito de fazer o reino de Deus crescer. Agora, uma coisa que eu quero falar com todos vocês. Vocês, líderes, ou vocês crentes, que dizem que o casamento, ele é um princípio de Deus, ele é uma ordenança de Deus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O casamento não é uma ordenança de Deus. Uma ordenança de Deus são os 10 mandamentos. Uma ordenança de Deus é aquilo que Jesus falou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ah, mas Rejane, Deus ordenou lá no Jardim do Éden que o homem largue pai e mãe e se une com a sua mulher. É mesmo? É mesmo? Adão e Eva tinham pai e mãe? Adão e Eva tinham pai e mãe? Adão e Eva não tinham pai e mãe. Tinha um Criador que era Deus. Quando Deus fala o homem largar pai e mãe, porque Deus sabia que ia vir tempos em que homens iam querer construir famílias, mas viver na dependência de papai e mamãe. Não ia querer sair da barra da saia da mamãe. Ia querer trazer a mamãe e o papai para dentro das suas vidas. Então ia infernizar o seu próprio casamento, a vida da mulher que ele casou. Então, quando Deus fala o homem largar pai e mãe, Deus está falando assim, o homem largar a dependência de pai e mãe e passa a se unir com a sua mulher e tem as suas próprias responsabilidades. Homem, saia da barra da saia e das calças do seu pai e da sua mãe e passa a ter suas responsabilidades com a sua família que você resolveu constituir. Isso sim. É por isso que Deus está falando, pare. Assim como Jesus falou com os seus discípulos sobre a carta de divórcio. Que Moisés teve que ficar dando a carta de divórcio porque o homem estava trocando de mulher como se troca de roupa. E aí Jesus vai e fala, mas no princípio não foi isso que Deus desenhou para o homem. Então pare com essa hipocrisia de dizer para os solteiros que o casamento é uma ordenança de Deus, porque isso é uma mentira, isso é uma heresia. O matrimônio sem mácula é um presente de Deus e é uma glorificação ao nome de Deus. Mas não é um pré-requisito para servir a Deus, porque se fosse Jesus teria casado. E teria mandado seus 12 discípulos, antes de sair em campo missionário, casar. E Paulo não teria aberto a boca para dizer que seria melhor ficarmos solteiros.
Agora você solteiro, que decidiu ficar solteiro porque quer beijar todas as flores ou quer beijar todos os escravos da igreja, você está em pecado. Porque solteiro com propósito é solteiro que usa o corpo, o seu corpo, para negar os seus desejos, a sua carne, em prol de ser morada de Deus. É aquele que esmurra o seu corpo todos os dias porque não tem um cônjuge dentro de casa esperando por ele ou por ela, mas sabendo que dentro de si há uma pessoa morando, que é Deus eterno. Ser solteiro com propósito é levantar a bandeira e falar assim: eu estou aqui para servir a um único princípio, expandir o reino de Deus. Que eu possa ser sal desse mundo, que eu possa ser luz desse mundo, que a minha carne morra, mas tudo isso para a glória de Deus. Eu digo assim, é uma visão minha. É uma visão minha. Uma pessoa que se casa, ela faz com sabedoria que é melhor casar do que viver abrasado. É melhor você casar do que viver cheio de desejos, como o próprio apóstolo Paulo diz. Mas de todos, o mais valente e que toda a igreja de Cristo deveria abraçar são os solteiros, principalmente aqueles que já passaram dos 30 anos. São pessoas que muitas das vezes estão só, não tem ninguém para compartilhar, não tem um amigo. São pessoas que são obrigadas a ficar escutando piadinha, não só dos cristãos, mas do povo do mundo. São pessoas que precisam esmurrar o seu próprio corpo, porque os desejos estão ali, essas pessoas estão vivas, embora solteiras, elas têm desejos na carne. São pessoas que preferem negar seus desejos para não pecar. A igreja, pessoal, deveria olhar mais para os solteiros, deveria abraçar mais os solteiros. A igreja faz festividade para casais, retiro para casais, festividade para jovens e adolescentes, festividade para idosos, mas a igreja não faz nenhuma festividade, nem um retiro para solteiros. A igreja está pecando, a igreja está jogando os solteiros na boca do lobo. A igreja está pecando, jogando os solteiros para o mundo. A igreja está jogando um cargo pesado na vida dos solteiros, recriminando os solteiros, condenando os solteiros, julgando os solteiros pelas suas decisões de servir a Cristo. E não estão amando o solteiro pelas escolhas de serem templo do Deus vivo. Que possamos abraçar mais aos solteiros, que possamos valorizar mais essas pessoas. Seu mestre foi solteiro, 33 anos solteiros. Não se vê na Bíblia Jesus falando de mulher. E isso incomoda tanto as trevas que eles fazem questão, o mundo faz questão de tentar fazer algumas analogias que Jesus tinha um caso extrasexuais ou que Jesus era homossexual. Se te incomoda o seu mestre ser taxado como homossexual e você sabe que ele não era, ou que ele tinha um caso com Maria Madalena, por que não te incomoda você jogar essa mesma condenação para um irmão, para uma irmã que decidiu estar solteiro? Você está se comportando como o mundo, condenando aqueles que resolveram servir a Deus em integridade. Que possamos abraçar mais o solteiro, que possamos trazer essas pessoas para perto da gente. Quantos solteiros passam o Natal, Réveillons, Páscoas sozinha? Não tem uma família. Por que você não separa um espaço na mesa e não convida essas pessoas que decidiram das suas vidas ao reino de Deus que você diz servir? Por que você, líder de igreja, não começa a fazer encontros de solteiros para que eles possam trocar ideias e experiências e amadurecer mais esse propósito que eles decidiram abraçar pela causa de Deus? E por que ao invés disso vocês não param de discriminar?
de fazer acepção. E tudo é para os casais, ou tudo para os senhores, para as senhoras, ou para os jovens e adolescentes. Os solteiros não têm espaço nesse reino, não? Porque se não tem espaço, vocês estão recriminando o Deus que vocês dizem servir. Aqui eu vou encerrar o vídeo dizendo a todos vocês que não casaram por N motivos, mas que um dos motivos foi justamente porque ainda não apareceu alguém, ou porque você simplesmente decidiu viver nesse estilo de vida para servir a Deus. Cuidado. Cuidado para não dar a honra que Deus reservou para você na mão de Satanás. Cuidado para não confundir a oportunidade que Deus tem dado a você com carência carnal ou com satisfação à sociedade. Deus não te chamou para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Deus te chamou para viver em novidades de vida e para servir a Ele em integridade e em totalidade. Cuidado para não cair nas artimanhas de Satanás. Cuidado para não acreditar que você só será feliz se você tiver alguém do seu lado. E esquecer que a maior felicidade habita dentro de você. Porque você é tempo exclusivo de Deus. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que decidiram viver uma vida com propósito, que decidiram viver uma vida para o reino de Deus. Mas se você acha que você tem que casar porque seus desejos carnais são maiores, ore a Deus que Ele vai te trazer uma pessoa que vocês possam crescer juntos. Mas se não é esse o propósito do seu coração, não queira dar satisfação a ninguém. Não queira provar nada a ninguém. Porque o teu Senhor não são essas pessoas que te acusam e te dizem o que você deve fazer. O seu Senhor é aquele que te formou e que tem um plano muito maior na sua vida. O Senhor que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso Adonai. Fique em paz. Fique em paz com aquilo que está no seu coração. Fique em paz, que mais coisas Deus vai te revelar. Apenas busque. Amém.